Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade. Capítulo 14. Relações e isolamento. A vida é experiência, experiência em relação. Não se pode viver no isolamento. A vida, portanto, é relação e relação é ação. E como adquirir a capacidade de compreender as relações, que é a nossa vida? Não significam as relações não só comunhão com pessoas, mas também intimidade com as coisas e ideias. A vida são relações que se expressam no contato com coisas, pessoas, ideias. Compreendendo as relações, teremos capacidade para enfrentar a vida de maneira completa e adequada. Nosso problema, portanto, não é ter capacidade, pois essa não é independente das relações. Porém, antes, compreender as relações, o que naturalmente produzirá a capacidade de pronta flexibilidade, pronto ajustamento, pronta reação. As relações, sem dúvida, são um espelho em que nos descobrimos. Sem relações não existimos. Ser é estar em relação é existir. Só existes em relação, de outro modo não existes. A existência nada significa. Não é porque pensais que existis, que vos tornais existente. Existis porque estais em relação, e é a falta de compreensão das relações que causa conflito. Ora, não há compreensão das relações porque nos servimos delas apenas como meio de promover alguma realização, promover transformação, promover o vir a ser. Mas as relações são um meio de autodescobrimento, porque estar em relação é ser, é existência. Sem relações não existo. Para compreender a mim mesmo, preciso compreender as relações. As relações são um espelho em que posso ver-me a mim mesmo. Esse espelho pode deformar ou refletir fielmente o que é, mas a maioria de nós vê nas relações as coisas que prefere ver. Não vê o que é. Preferimos idealizar, fugir, preferimos viver no futuro e compreender aquelas relações no presente imediato. Ora, se examinarmos nossa vida, as relações existentes entre nós, veremos que elas constituem um processo de isolamento. Não estamos verdadeiramente interessados uns nos outros. Embora falemos muito a esse respeito, não estamos de fato interessados. Só estamos em relação com alguém quando essas relações nos agradam, enquanto nos proporcionam um refúgio, enquanto nos satisfazem. No momento em que ocorre em relação qualquer perturbação causadora de desconforto para nós, abandonamos essas relações. Em outras palavras, só há relação enquanto estamos satisfeitos. Isso pode ser uma maneira rude de falar, mas se examinardes realmente nossa vida com muita atenção, vereis que é um fato. Evitar um fato é viver na ignorância, que nunca pode produzir relações corretas. Se examinarmos nossas vidas e observarmos nossas relações, veremos que elas são um processo de criação de mútua resistência, de uma muralha por sobre a qual nos olhamos e observamos uns aos outros. Conservamos sempre a muralha e permanecemos atrás dela, quer seja a muralha psicológica, quer seja da material, da muralha econômica, da muralha nacional. Enquanto vivermos no isolamento, atrás da muralha, não há relações entre nós. Vivemos fechados, porque achamos muito mais agradável, muito mais seguro. O mundo está tão fracionado, há tanto sofrimento, tanta dor, guerra, destruição, miséria, que desejamos fugir e viver dentro das muralhas protetoras de nosso ser psicológico. As relações, pois, no caso de quase todos nós, são de fato um processo de isolamento, e é bem óbvio que tais relações criam uma sociedade também causadora de isolamento. É isso exatamente o que está acontecendo no mundo inteiro. Vós permaneceis no vosso isolamento,
e estendeis a mão por cima da muralha, chamando a isso nacionalismo, fraternidade ou o que quiserdes, mas o fato é que continuam a existir os governos soberanos com seus exércitos, enquanto, apegados a vossas limitações, pensais poder criar a unidade mundial, a paz mundial, coisa de todo impossível, enquanto tiverdes uma fronteira nacional, econômica, religiosa ou social, é bem claro que não pode haver paz no mundo. O processo de isolamento está ligado à busca de poder, quer estejamos buscando poder individualmente, quer para um grupo racial ou nacional, haverá isolamento porque o próprio desejo de poder, de posição, é separatismo. Afinal, é isso o que cada um deseja, não é verdade? Cada um quer ocupar uma posição poderosa, uma posição de domínio, seja no lar, seja no escritório, seja num regime burocrático. Procura cada um o poder e nessa busca de poder fundará uma sociedade baseada no poder militar, industrial, econômico, etc. O que também é evidente. O desejo de poder não é por sua própria natureza causador de isolamento. Sim. Julgo muito importante compreender isso porque o homem que deseja um mundo pacífico, um mundo em que não haja guerras, não haja destruição e miséria, em escala aterradora e imensurável, deve compreender essa questão fundamental. Um homem afetuoso, benevolente, não tem espírito de poderio e, portanto, não está ligado à nacionalidade nem a bandeira alguma. Esse homem não tem bandeira. Não há coisa tal como viver no isolamento. Nenhum país, nenhum povo, nenhum indivíduo pode viver no isolamento. Entretanto, por que estáis em busca do poder de tantas maneiras diferentes? Criais um isolamento. O nacionalista é uma praga, porque com o seu espírito nacionalista patriótico está construindo uma muralha de isolamento. Tão identificado está com o seu país que ergue uma muralha contra outro país. O que acontece quando construís uma muralha contra alguma coisa? Essa coisa fica a chocar-se constantemente contra a vossa muralha. Quando resistis a uma coisa, essa própria resistência indica que estás em conflito com ela. O nacionalismo, por consequência, que é um processo de isolamento, que é um resultado de busca de poder, não pode trazer paz ao mundo. O homem que é nacionalista e fala de fraternidade está mentindo, está vivendo em estado de contradição. Pode-se viver no mundo sem o desejo de poder, de posição de autoridade? Pode-se, é claro. Vivemos assim quando não nos identificamos com uma coisa maior. Essa identificação com uma coisa maior, o partido, a pátria, a raça, a religião, Deus, é busca de poder. Porque vós mesmos sois vazios, embotados, sois fracos, gostais de identificar-vos com uma coisa maior. Esse desejo de identificação com uma coisa maior é desejo de poder. As relações são um processo de autorrevelação e se desconhecendo a nós mesmos, desconhecendo as tendências da nossa mente e do nosso coração, procuramos apenas estabelecer uma ordem externa, um sistema, uma fórmula engenhosa. O que estabelecermos terá muito pouca significação. O importante é que compreendamos a nós mesmos em relação com outros. As relações se tornam assim, não um processo de isolamento, mas um processo no qual descobrimos nossos próprios motivos, nossos próprios pensamentos, nossos próprios desígnios, e essa descoberta é o começo da libertação, o começo da transformação.